Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar pela TV Diário e também pela Rádio CDN. Eu sou Carla Torres, comigo sempre por aqui Fabiana Sparrenberger, Daniela Minello, Daniele Bressan e Deborah Evangelista. Parceiros de Jogo de Cintura, Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. Santa Maria tem hoje cerca de 2.700 pessoas que vivem com HIV. A maioria são homens, jovens entre 20 e 30 anos, de orientação heterossexual. Esses dados são de 2020. Quem nos informa é a coordenadora da política do HIV, IST e hepatites virais do município, a enfermeira Márcia Lima, que daqui a pouco traz mais informações sobre como é a rede de apoio aqui no município para pessoas que vivem com HIV. O tema de hoje é Mulheres que vivem com HIV. O programa é especial e nós começamos a discussão com o relato da Luciane Cibele Moreira, que nos traz a sua experiência e quer dessa maneira colaborar para desfazer o preconceito que ainda existe em relação a quem vive com HIV. Olá, sou Luciane. Tenho 41 anos e gostaria de dividir com vocês a minha vivência e convivência com HIV há quase 20 anos. Tenho 2 filhas, já sou vovó. Digo para vocês que não é fácil viver e conviver com HIV. Eu vou contar um pouquinho da minha história assim para vocês começarem a entender. Eu fui casada de 96 até 2001. Foi um relacionamento bom, vivemos juntos. Tivemos 2 filhas e tenho essas 2 filhas maravilhosas. Estava na 2ª gestação e ele resolveu ir trabalhar em outro país. Eu concordei. Aquilo que ele ia ganhar aqui em tantos anos, lá ele ia fazer muito menos e nós poderíamos ter nossa casa própria. Confiei, nunca usamos preservativo. Ele foi trabalhar em outro país e simplesmente mudou a vida dele. Ele nunca mais voltou. Terminou comigo por telefone, dizendo que ele tinha um segredo, dizendo que ele não sabia quanto tempo ele tinha de vida e que nosso casamento estava terminado ali. Eu não aceitei de princípio, chorei muito, entrei em depressão, tentei por anos procurar ele, imagina, de 2001 até 2005, a família não dizia o que ele tinha, que era um direito dele, que só ele podia dizer, que não estava legal, que também estava em depressão, que não queria falar com nós, e tudo bem. Consegui, então, entrar numa rede social que me deram uma luz, que era chamado Orkut, um tipo de um aplicativo de relacionamentos. E quando eu entro lá, ele casado comigo aqui, casado com ela lá também. Tinha uma outra pessoa já na vida dele, não me comunicou, foi obrigado a casar com ela e a gente acabou terminando a nossa história. Quando mais ou menos que eu vi isso, em 2005, eu imediatamente paguei meu divórcio. Ele não veio porque ele não teve coragem de vir conversar comigo, mandou a advogada dele assinar os papéis. Era eu, ele e a advogada dele. E o juiz, meu advogado. Não terminamos de uma forma amigável, como eu gostaria. Gostaria de ter resolvido tudo, ter entendido o que ele fez, por que ele não foi homem para terminar comigo de uma forma justa. Ele não me disse. Ele ficou 9 anos nesse silêncio. Quando eu estava refazendo a minha vida, eu simplesmente podia ter botado uma outra pessoa que eu já estava em risco. Fazia desde 2007 que eu estava com essa pessoa e em 2009, nos exames de rotina, apareceu num Papa Nicolau, eu num grau evoluindo do 3 para o 4, que eu tinha que fazer uma biópsia no meu útero. Aí eu fui para o USP, fui fazer uma cirurgia e lá eu quase morri. Ninguém sabia o que era, eu já ia para o exame de medula. Quando de repente eles pedem muitos exames e num desses eles pedem HIV1 e HIV2, porque eu tinha parceiro fixo, não tinha tanto medo dessa parte. Quando de repente, isso era janeiro, em março eu fui retirar meu exame. Quando eu fui retirar esse exame, disseram, não, tu vai ter que repetir de novo. Aí eu tava com a minha filha, ela tava do meu lado, eu disse assim, olha, vamos ver qual é que é o exame que estão pedindo para me repetir. Era o HIV1 e HIV2. Eu enlouqueci, desci lá no bloco, falei lá embaixo com as gurias do gineco, procurei a equipe que me operou, fizeram um teste rápido, não esperaram o tempo suficiente, meu teste deu negativo.
Quando eu cheguei em casa, eu saí dali direto para casa, tinha muitas ligações do USP. Eu disse, não, já que semana que vem eu vou na Hemato, eu não vou me preocupar, a médica vai ver alguma coisa e vai me dizer, porque não apareceu nada. E eu chego nessa consulta uma semana depois e a médica Hemato fala na frente da minha mãe que eu tinha. Ela quase matou nós. Não tanto eu, na hora que eu tomei um choque, mas a minha mãe, cardíaca, hipertensa grave, estava me acompanhando, porque é mãe, e ela deu essa notícia na frente da minha mãe. Que eu sei que hoje, eu sei que não podia. Esperei mais 5 meses, de março a agosto, para mim poder tentar uma consulta, que daí tinha marcado o infecto, né, e ver quais as medidas que tomariam a partir dali. Eu simplesmente, nesses 5 meses, apareceu tudo que você pode imaginar. Tudo que é it. Eu tive dermatite terrível, me coçava, parecia que tinha sarna em todo o meu corpo. Bolhas d'água que estouravam e não se fechavam. Muita afta. Fechava minha boca de tanta afta. Era tanta ferida na boca que só tinha um canalzinho ali no canto que a minha mãe conseguia botar um canudo e eu tomar um líquido. Perdi muito peso. Tive muita diarreia. Perdi muito cabelo, fiquei muito feia, minha pele parecia aquelas crianças que nunca viram repelente, que no caso fica um monte de, parece grossa a pele, de tanta bolinha, tanto mosquito que te pica. Quando um mosquito me picava, meu Deus, virava o tamanho quase que de um pires. Então, foi muito, muito agressivo, a AIDS já estava no meu corpo e eu sabia que voltar de lá não ia ser fácil. Quando eu cheguei nessa consulta, ele disse, infelizmente, tu já está com a doença, tu já vai ter que começar a tomar agora a medicação. Eu pensei, 5, 6 remédios máximo. Ele disse, são 25. Tu já pode te preparar para começar a tomar uns agora. E ali eu comecei, era o dia inteiro, botando o relógio despertado em 1 hora, uma medicação. Foi muito tempo assim. Imagina, eu descobri em 2010, eu fui zerar praticamente a minha carga em 2014, que ali eu consegui respirar aliviada, até então eu tinha o risco de contaminar outra pessoa que eu me relacionasse. Nesse momento eu me fechei, eu não quis ninguém, eu tinha medo. Ninguém vai querer namorar uma mulher com HIV, ninguém vai querer porque acha que já vai pegar AIDS até no beijo. Então foi um lado muito difícil de eu enfrentar, até a minha carga zerar todinha e eu ter a certeza que eu não contaminava. Para mim era muito difícil, era muito complicado. O tratamento hoje é ótimo, tu pode muito bem viver com HIV e tu ser muito feliz, tu amar de novo, tu não tem perigo, se tu tá com a carga zerada, tu não contamina parceiro, tu pode pensar em ter filhos e não vai contaminar crianças se tu se cuidar. Tem remédio disponível hoje, no meu caso, que já está zerada de 3 em 3 meses, só que eu busco. A Casa 13 me deu todo o suporte que eu precisava. Tenho consulta já mais no centro da cidade, porque antes era tudo no USP, era tudo mais difícil, mais longe para mim. Ainda existe um tabu muito grande, ainda existe uma, entre aspas, assim, ligado a palavra HIV com promíscuo. Só tinha AIDS, ou pegava AIDS, quem era uma prostituta, quem era gay, quem era drogado. E eu pensava assim também, eu via aquele filme do Cazuza e aquele filme lá marcou, né? Achava que era só daquela forma, era só aquele grupo de risco que pegava. E esqueciam das mulheres casadas, das mulheres que não tinham amantes. E te digo mais, grupo de risco hoje em dia é qualquer pessoa. É qualquer pessoa que não usa preservativo, ela está no risco. Então eu deixo o meu pedido que a mídia divulgue mais, que não somos pessoas que vão causar medo, que pode nos abraçar, pode nos dar uma chance de trabalho, porque nenhuma empresa quer pegar uma pessoa soropositiva. Para elas a gente é uma bomba relógio. Nós vamos ter muita falta no trabalho, vai gerar muito prejuízo, não vai ter lucro para eles. E não somos assim. A gente tomando o retroviral direitinho não tem perigo de nada, não tem perigo, podemos trabalhar normal. Só que se tu vai concorrer a uma vaga, hoje em dia, eles vão olhar aquela vaga, o que tem e o que não tem. E daí o que tem, infelizmente, aquela vaga eles vão dar uma desculpa bem esfarrapada na cara da gente e não vão pegar, vão dizer que a gente não se enquadrou no perfil da empresa. Então eu peço, agradeço a vocês muito pelo convite. Entendam minha rouquidão, às vezes de mexer nessa ferida ainda dói um pouquinho. Sou hoje casada, meu marido é soro discordante. Na época que eu fiquei muito doente, aquele lá me abandonou, enfrentei sozinha. Mas esse é muito mais legal. O momento que eu conheci ele, antes dele vir se apresentar pessoalmente, eu contei e disse: a minha história é essa, não é justo eu te enganar. Não faria o que o meu ex-marido fez com nenhuma pessoa. Então, eu te digo, pode ser feliz com HIV, pode tentar uma nova história, pode se acreditar no amor de novo, tá bom?
Tô bem, tô feliz, tenho uma qualidade de vida melhor, graças ao antirretroviral agora que tenho. De 25 comprimidos, hoje eu tomo só 2. E sou uma pessoa que só tenho a agradecer. Eu tive outra chance e dessa chance, eu consegui hoje passar informação para as pessoas, eu consigo dar palestra, eu consigo ajudar a mexer, a entender a diferença do HIV e da AIDS, porque ainda as pessoas têm muito... Eu vou dizer assim que é falta de informação mesmo. Eles têm um medo. A AIDS é uma pessoa que está muito debilitada. No caso, eu não sou. Hoje eu só carrego um vírus que hoje ele não é mais tão importante assim. Eu consigo viver bem, cuidar bem da minha família e eles me aceitam realmente como eu sou. As pessoas que estão comigo hoje é porque elas sabem e me amam como eu sou. Um beijo no teu coração e muito obrigada pelo convite e que a minha história possa ajudar outras pessoas. Tá aí então o relato de Luciane Moreira, ela que se abriu dessa maneira tão generosa, né, nos trouxe aí a sua vida em poucos minutos, toda essa história de vida. A Luciane que falou, inclusive, que trabalha com palestras, conscientização. A gente vai deixar aqui o contato dela, tá? Ela no Facebook é Luciane Moreira. O e-mail dela é lu, com 2 U's, tá? Lutsukida, Luutsukida. Eu vou repetir, Luutsukida, @gmail.com. Então você que tem interesse nesse trabalho e nessa troca, né, em saber mais sobre a experiência de uma pessoa que vive com HIV, que trabalha por essa conscientização, faça esse contato. Gente, eu estou sem palavras depois dessa fala da Luciane. É uma fala bastante impactante, né? Ela conta a história dela, ela conta para mim, por exemplo, que advogo na área do direito de família, né? O término da relação, então a gente vê muito essas questões, mas realmente, assim, ó, viver com HIV/AIDS é um desafio cotidiano e a gente só tem que agradecer ela por ela ter essa abertura, porque nós ainda temos muitas pessoas que têm vivências que são importantes de serem compartilhadas, mas que a pessoa não tem nem condições de fazê-lo, nem condições emocionais de fazê-lo, né? Então essa construção que ela fez para poder chegar aqui abertamente, contar sua história, falar, é um compromisso muito grande, assim, com essa orientação, né? Com tudo aquilo que pode estar na vida do cotidiano de qualquer uma de nós. De qualquer uma de nós. A gente ainda pensa HIV/AIDS como algo que acontece lá, que acontece na família do outro, que acontece com a outra. Não, senhoras e senhores, pode acontecer com qualquer um de nós. E ela deixa isso bem claro, né? Ela que foi uma mulher casada, completamente fora daquelas estatísticas, ou melhor, dos estereótipos. Rótulos, dos estereótipos, não das estatísticas, dos estereótipos mesmo, dos rótulos. E viveu esse drama sem ter, até então, muita clareza. Ela mesma cheia dos preconceitos, como ela fala. De uma generosidade e de uma clareza essa fala que é impressionante. Carlinhos, eu acho que ela traz várias lições pra gente, né? E aí eu vou falar por mim, né? Questão profissional, né, Carla? Eu acho que a gente muitas vezes deixa esse tema só pro dia 1º de dezembro, que é o dia de conscientização, né? Então a imprensa tem essa responsabilidade, porque o que parece? Não se fala mais, não tem mais esse problema, então. E aí tem tantas pessoas ainda sofrendo o que a Luciane sofreu. E também uma coisa que me chamou muita atenção, que ela nos traz, né? Olha o que ela passou, gente. Aí vamos um pouquinho além da doença, do vírus, né? E ela com essa crença na vida, com essa crença no amor. Eu acho que é uma lição e tanto. Lu, que mulherão que tu és! Que mulherão! Que mulherão! Obrigada e obrigada. Bom, o nosso programa vai a um pequeno intervalo. Neste próximo bloco, depois desse emocional abalado, porque a gente entra na história e a gente vive, ela conta de uma forma que a gente visualiza as cenas que ela passou. A gente vai a um pequeno intervalo, voltamos com informações sobre os serviços, a rede de apoio que o município de Santa Maria oferece para pessoas que vivem com HIV/AIDS. Daqui a pouquinho.
Estamos apresentando Jogo de Cintura. Sabe aquela notícia que tá todo mundo falando? Tá no BEI, seu site de notícias sobre segurança pública em Santa Maria e região, onde você fica por dentro dos fatos com confiança e agilidade. É só acessar bei.net.br. O BEI também está com você no Instagram, Facebook e WhatsApp. Leia as matérias de polícia, encontre oportunidades de empregos, fique por dentro dos serviços da cidade e os sorteios das loterias. Entre em bei.net.br e tenha acesso ilimitado a todas as notícias do site. bei.net.br. É muita notícia. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o programa que hoje tem como tema Mulheres que vivem com HIV. A gente ouviu o relato da Luciane Cibele Moreira no primeiro bloco, impactante, generoso. E neste segundo bloco, a gente vai falar da rede de apoio aqui em Santa Maria. Mas a gente tem uma arte, aqui um poema de uma pessoa que vive com HIV, Dani, é isso? Verdade, meninas. O nome dela é Marina Vergueiro, que ela é poeta, ela é jornalista e ela é ativista também dos direitos da saúde. E ela conta, assim, que inclusive ela virou, né, essa escritora, essa poeta, quando ela descobriu em 2012 que ela tinha o HIV, que ela era soropositivo. E aí ela disse que ela não podia ficar assim, sem fazer algo para além daquilo que ela escrevia. E ela tem uma coletânea que se chama Exposta, que é justamente onde ela traz, através da escrita, através da poesia, esse empoderamento, né, de como que ela superou, ou seja, ela conta a história dela a partir da poesia. E uma das coisas que me chamou a atenção na história da Marina Vergueiro é justamente que ela, quando chegou no hospital, que ela chegou com uma pneumonia muito severa no hospital. E que por ela ser de uma família que não era considerada dentro dos padrões, ela não era considerada de risco, já existe esse preconceito, né? E ela disse que ela não foi solicitada para fazer o exame de HIV. E aí, quando ela piorou dessa pneumonia, que é um dos quadros que aparece assim, mais latente, né, quando a pessoa está soropositivada, eles fizeram esse exame e levaram como surpresa. E aí ela disse que a partir disso ela começou a ser essa ativista, né, dos direitos da saúde. E ela faz uma das poesias que nos chamou a atenção, que se chama DNA. Aquela topada que forma a poça de sangue, negativo para hepatite B, positivo para HIV, vacinado de gripe, pneumonia, tétano, sarampo, tríplice, febre amarela, HPV, rubéola, cachumba, é vermelho e corre nas veias. Está no cérebro, no estômago, no coração, na saliva, em qualquer secreção, na menstruação, no meu gozo, catarro, beijo, está no meu itinerário e em todo e qualquer lado. Então, o que nos chama a atenção é ela trazer a história de vida dela a partir das palavras como uma forma também de empoderar. E essa coletânea, ela se chama Exposta, que é justamente como ela se sentiu quando ela contraiu o HIV. Como é que é o nome da autora? Marina Vergueiro. Marina Vergueiro, procure aí, Exposta, essa coletânea. Mulheres incríveis aqui no programa. Mais uma agora chega para nos dar o seu relato, a sua experiência ao longo de 3 décadas de trabalho com pessoas que vivem com HIV e AIDS em Santa Maria. Eu falo de Marta Souza, ela que é enfermeira, hoje aposentada, ela nos comenta ainda, né, mas teve um trabalho intenso nessas 3 décadas, então nos anos 80, 90 e primeira década dos anos 2000 aqui em Santa Maria. Ela fala sobre a condição da mulher. Oi, meninas do Jogo de Cintura, muito obrigada pelo convite para estar falando com vocês. Bom, em relação ao que foi me questionado, a evolução do HIV/AIDS na questão das mulheres. Como vocês sabem, eu trabalhei com a epidemia da AIDS na década de 80, quando ela estava começando, 90, e no início dos anos 2000, até mais ou menos aproximadamente, até 2010, eu trabalhava mais diretamente com HIV/AIDS e abordando, sim, a questão das mulheres. Evolução, acho que as mulheres estão mais informadas, com mais autonomia, mais donas do seu próprio corpo,
mas ainda existe o tabu de falar em sexo, principalmente para nós mulheres. Então, eu acho que isso evoluiu, mas não como deveria, né? Eu vejo que talvez hoje as meninas tivessem mais liberdade de pedir o uso do preservativo, poderiam conhecer melhor o preservativo feminino, mas do que eu tenho observado, principalmente na ligação com adolescentes, que eu tive recentemente trabalho nas escolas, não é o que acontece. Ainda há uma dificuldade enorme de abordar sexo, sexualidade, sem preconceitos e sem tabu. Então, eu acredito que temos muito, muito, muito a avançar. E para isso precisamos abordar esse tema com as mulheres na rádio, na TV, no jornal, nas ruas, nas rodas de conversa. Então, parabéns pela escolha do tema e acho que tem um caminho longo pela frente. Realmente, a evolução é o dia que nós conseguirmos trabalhar com esse tema em todos os lugares, né? Não especificamente nas escolas, nas unidades de saúde, mas que a gente não tenha tanto medo de falar nesses temas que envolvem, né, a questão do feminismo, a questão do cuidado com a mulher, a questão do nosso empoderamento. Isso tudo vai interferir no momento de tu dizer não, sem camisinha não rola, né? Parece uma frase tão simples de dizer, mas ainda percebemos as mulheres com medo do julgamento, com medo do que o parceiro ou a parceira sexual vai falar, uma dificuldade imensa para falar sobre as questões da LGBT. Então, realmente, meninas, esse tema vai ter que voltar na pauta com diversos enfoques. E, de novo, agradeço o convite, fico aqui disponível para qualquer tipo de debate. Beijão! Tá aí, então, o relato de Marta Souza, ela que fala especificamente sobre o drama das mulheres que se infectam em situações que muitas vezes impedem que ela se proteja, né? Ou culturalmente são tabu para que ela se proteja, né? Eu acho, Carla, que a gente também precisa fazer um reconhecimento aqui, antes de eu falar um pouquinho da minha experiência com a Marta, sobre esse trabalho da Marta Souza, né? Eu acompanho a Marta desde o início dessa luta dela aí. Na época eu era repórter de Zero Hora, isso era final da década de 90. E eu me lembro, assim, com muita nitidez de uma reportagem que a gente fez. A gente descia a Avenida Rio Branco, entrava em cada um daqueles bares onde profissionais do sexo recebiam seus clientes. E naquela experiência eu me lembro de várias meninas que falavam da dificuldade que elas tinham, mesmo tendo toda a informação sobre o HIV, sobre a doença, como para elas era difícil elas convencerem os clientes de que eles precisavam sim usar preservativos. E o quanto eles ofereciam um valor em dinheiro muito maior para que elas transassem sem o preservativo. Então a Marta está desde lá, há muito tempo, trabalhando nisso. Então a gente precisa fazer esse agradecimento nosso aqui do Jogo de Cintura, em nome das mulheres, homens, enfim, de toda a população de Santa Maria, por esse trabalho incansável da Martinha, que em nenhum momento abandonou, mesmo tendo muitos motivos, né, para abandonar essa causa, continua até hoje, mesmo aposentada, nos ajudando e trabalhando. Então, obrigada, Marta, em nome de Santa Maria, em nome do Jogo de Cintura e de todas nós, muito obrigada pelo teu trabalho. Uma salva de palmas para a Marta. Obrigada, enorme, e não incansável, nossa, eu conheço a Marta há um tempo e sem conhecer a Luciane, quero fazer esse agradecimento. Olha, uma generosidade e como ela, que pessoa amada, como a Fabiana falou, uma pessoa que finaliza esse áudio para nós, acreditando no amor, na vida, é uma pessoa amada, uma pessoa que tem amor, uma pessoa que sobreviverá, porque tem amor, é um amor enorme. E eu comentava com a Carla antes, que a gente não esqueça, já foi propaganda, já foi campanha, e retomo, parafraseio a campanha, que sempre disse, não é o grupo de risco, é o comportamento de risco. Que o comportamento que... Porque muitas pessoas, o preservativo, eu não quero engravidar. Quantas vezes eu ouvi isso? Tá, mas não é só o filhinho que tem, né? Tem também e não é só também HIV. Uma série de doenças venéreas, as DSTs que nós conhecemos. Então, preservem a vida, a sua, a do outro, né? Sejam
amados nesse sentido também. Muito obrigada a Márcia, muito obrigada a Carla também, que conseguiu isso para nós. É importantíssimo, voltaremos com outras pautas, como a Marta fala, né, com outra extensão dessas pautas também. Não fico tão empolgada com a minha voz, que a gente fica triste e emocionada. Muito obrigada. A gente, falando aqui de cuidado, né? Justamente eu conversei também com a Márcia Lima, que é coordenadora do HIV/AIDS, ISTs e hepatites virais, da Secretaria de Santa Maria, de Secretaria de Saúde de Santa Maria, primeira secretária no Fórum Municipal de Ações em Resposta ao HIV Santa Maria RS, e ela nos traz detalhes sobre como o município atende pessoas que vivem com HIV/AIDS hoje. Quanto às políticas públicas para as mulheres, né, a gente pode dizer que é a mesma coisa que a gente tem para os homens, que seriam, né, a facilitação do acesso ao tratamento, né, que hoje nós temos a unidade distribuidora de medicamentos, né, no centro, que é municipal, para todas as mulheres que vivem com HIV, elas podem consultar na Casa 13 de Maio e já se beneficiar com o tratamento que fica ao lado, né, isso desde o ano passado, não precisa mais consultar e fazer a retirada ali no USM. Além disso, também a gente ainda tem no município a implantação da linha do cuidado, que também começou no ano passado, e a gente deu um gás nela esse ano, que é onde essas pessoas que são do território da região leste, da região norte e da região oeste podem se beneficiar também fazendo essas consultas na sua própria unidade básica, né, que a gente tem disponível isso hoje, esse tratamento, enfim, essas consultas na Maringá, no Alto da Boa Vista e na Bela União. Então são locais a mais, né, mais uma opção que essas mulheres podem estar procurando tratamento. Além disso, a gente ainda tem no município também a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que são, por exemplo, né, para as pessoas que não têm o HIV, porém elas podem estar expostas, né, com maior risco, né, a se contaminar. Então elas podem estar se beneficiando do uso desse medicamento. Por exemplo, né, casais sorodiscordantes, né, por exemplo, a mulher, se ela é soro diferente, né, não está contaminada com HIV e o seu companheiro está, ela pode se beneficiar se protegendo, né, de se contaminar, caso esse parceiro venha a não aderir corretamente ao tratamento. Então, tudo voltado tanto para a prevenção da contaminação pelo HIV, quanto o tratamento daquelas que já vivem com HIV. Em relação à denúncia de algum caso de preconceito, enfim, que ela se sinta violentada, enfim, em relação à sua condição clínica, ela pode estar fazendo essa denúncia para a Ouvidoria da Saúde ou até mesmo ali para a política do HIV, ou até mesmo agora para o Fórum Municipal de Ações em Resposta ao HIV, que é uma instância nova que foi criada também esse mês, né? Esse mês a gente inaugurou essa instância, que se trata então de uma associação, né, onde a gente, num grupo de cogestão, traça estratégias e ações então para melhorar cada vez mais todo esse cenário então do HIV, tanto da prevenção quanto do tratamento. E a gente também tem esse dispositivo de comunicação, onde pode ser denunciada toda essa questão de preconceito, se for o caso. Então, a Márcia Lima, que trabalha direto no atendimento, em todos esses encaminhamentos para pessoas que vivem com HIV/AIDS em Santa Maria. Inclusive, vou reforçar aqui os contatos que ela passa, gente. O e-mail do Política HIV, politicahiv.sm, politicahiv.sm@gmail.com. A ouvidoria, para você fazer a denúncia, né, como ela explicou, o telefone é 156. 156 é o telefone da ouvidoria, para que você denuncie, então, casos relacionados a preconceito e afins contra pessoas com HIV/AIDS. A Casa 13 de Maio, a unidade de saúde Casa 13 é 3921 1263. 3921 1263. E a gente tem também os perfis pelas redes sociais. A Márcia me passou aqui, Fórum HIV SM, @Fórum HIV SM, e também @Política HIV Casa 13 SM, @Política HIV
casa, o número 13, SM. Certo, gente? Então, para quem está nos ouvindo, repetido, para quem está na TV aí acompanhando, a gente colocou o crédito aqui, não tem desculpa, tem todas as fontes de informação aí. E o tema de hoje, o programa de hoje foi muito especial, um tema que deve voltar, não ficar só para dezembro, mas a gente já está adiantando e vamos voltar a ele. É que é um tema, né, Carla e meninas, é um tema que é do nosso dia a dia, do cotidiano, é um tema que a gente tem um certo tabu de trabalhar ele, de falar dele, e quanto mais nós falarmos, mais for trabalhado, mais importância ele toma na vida de cada uma de nós e mais pessoas poderão estar protegidas. E também, para quem não vive com HIV/AIDS, lembrar que educação e informação é um compromisso, é uma questão de respeito, é uma questão de saúde pública, como disse a nossa amiga Deborah, porque interessa a todos. Não existe grupo de risco, existe comportamento de risco e, infelizmente, ainda existe muito preconceito. Vamos lutar contra isso. Gente? Verdade. Então, é isso. Temos aí uma temática especial e a gente agradece muito a companhia de vocês aqui neste programa de hoje. Tchau, tchau. Gente. Tchau. Jogo de Cintura.